E agora vamos conversar? Tem café aí? Tá de folga esta semana? Tá aproveitando para organizar a vida, né? Agora, nessa reta final de 2023, então eu vou te fazer um convite. Vamos organizar também essas emoções e vamos estabelecer limites saudáveis? Agora, para isso é preciso dizer não para certas situações, para certas pessoas. Mas por que é tão difícil? E aí você não diz não e vai fazendo sempre o que não quer, o que não gosta, porque essa palavrinha, empaca, não vai. Agora, é importante exercer essa negativa. Como? Estou aqui com a psicóloga Rosália Moreira, com a gente, combinantes na nossa paleta de hoje, né, Rosália? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Mônica. Eu que agradeço. Então, é muito difícil. Eu já passei por isso, acho que você também, né? Agora, por quê? Principalmente para quem é mais ansioso, Mônica. É impressionante, mas assim, as pessoas que são mais ansiosas, elas têm essa tendência, né, a antecipar aquilo que é negativo. Então eu vou ser rejeitada, não vão gostar de mim, vão me entender mal, vão me deixar sozinho, enfim. Né, e acabam optando em dizer não e não sendo fiel àquilo que elas acreditam, né, a ter opinião que seja conivente com aquilo que elas realmente querem. E por quê? Porque às vezes, eu sempre digo o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que fazer, Mônica, é diferenciar o que é egoísmo do que é autocuidado. Porque às vezes as pessoas falam, mas eu não vou estar pensando, e a pessoa está muito preocupada com o outro. Né? E o egoísmo o que é? É a gente estar preocupado com a gente quer cuidar, né, da gente e não se importa com o que é do outro. Né? Dane-se o que vai acontecer com o outro. E o autocuidado não, eu quero cuidar de mim e isso não necessariamente vai afetar o outro. Então, quando a gente sabe fazer essa diferenciação, que eu só estou defendendo aquilo que é meu, aquilo que eu tenho por direito, aquilo que eu tenho por desejo, mas isso não tem nada a ver com o outro, né? Não tem que afetar. Porque a gente fica diante dessa dificuldade também de evitar conflito, até de argumentar, porque as pessoas, querendo ou não, quando você diz ou não, mas por quê? E aí você tem que argumentar e às vezes você argumenta ou não quer, ou quer guardar aquilo para você, isso acontece também, nessa dificuldade. Você sabe que uma das dicas que a gente dá para as pessoas terem mais facilidade, né, para praticar esse não, é exatamente assim, explica. Você pode até falar, mostrar o seu ponto de vista, não é ficar justificando, né? Que aí corre um risco do que você disse. Porque quando a gente explica o nosso ponto de vista, de alguma forma a gente também entende. Por que eu estou tão chateada? Por que eu estou me sentindo culpada por ter dito não, por algo que eu não queria fazer, por algo que eu não podia fazer? Então, uma dica é essa, a gente pode sim mostrar o nosso ponto de vista. E aí, já que eu entrei na listinha das dicas, são 3 dicas então. Né? A primeira dica é exatamente a gente não querer ser aceito por todo mundo o tempo inteiro. Porque isso vai ser uma meta inatingível e insustentável também. Né? E se vai ser insustentável, vamos fazer o que faz bem pra gente. Né? Porque eu tentar manter uma meia-verdade, uma falsa verdade, lá na frente pode ter um custo muito negativo na minha vida. Né? E segundo ponto seria esse, né? Mostrar o ponto de vista e também não se sentir culpado por você estar defendendo as suas necessidades. Sabe aquela analogia que a gente faz da máscara do avião? Se eu não cuido de mim, como que eu vou conseguir cuidar do outro? Então não é egoísmo. Eu só estou defendendo aquilo que realmente é meu, aquilo que eu preciso para estar bem, até para eu conseguir fazer bem para o outro também. Rosália, muitas vezes a gente acha que o não vai chegar ao outro de forma agressiva, não é? As pessoas têm isso, parece que eu disse não assim, em letras garrafais e gritando, mas não é assim, né? Exatamente. É claro que, Mônica, a gente tem que levar em consideração que da mesma maneira que nós temos dificuldade para dizer o não, tem pessoas também que têm dificuldade para aceitar o não. Exato. Né? Só que é aquela história que, assim, eu sempre digo que o que é do outro, a maneira que o outro recebe, a maneira que o outro vai reagir, já não é responsabilidade minha, né? Então, por isso que eu tenho que partir do princípio que o meu eu tenho que saber. Né? Aquilo vai me fazer bem, eu realmente preciso fazer isso, então eu tenho que ponderar todas essas questões. E para quem, é até interessante isso, porque assim, as pessoas mais religiosas dizem que o jurar é pecado, né? Mas é porque exatamente partir do princípio que a minha palavra é a minha verdade. Então sim, é sim, não é não. Eu não deveria ter
que dizer não quando na verdade, dizer sim quando na verdade eu queria dizer não. Né? Deveria ser algo que eu estou defendendo, né? A minha verdade. Porque até fisicamente a gente sente, quando a gente fala um sim, mas não era assim, a gente queria dizer não, parece que vem um aperto no peito, vem uma sensação ruim. Isso acontece também fisicamente, Rosália? Sim, claro, o corpo fala o tempo todo, né? E é sobre isso, Mônica, eu digo que assim, é a gente saber defender. Sabe, chegar em casa depois, deitar na nossa cama e ter a paz de ter feito assim, porque exatamente, as pessoas sofrem no depois. Eu te levo, sabe aquela história de Mônica? É entender mesmo, sabe? E não é muito melhor a gente conviver com quem a gente sabe que vai falar, a gente pode dizer o nosso não e essa pessoa vai entender. Porque aquela pessoa que diz sim para tudo o tempo inteiro, a gente passa até a deixar de confiar um pouco, Mônica, porque até que ponto ela realmente está sendo verdadeira, ela está o tempo inteiro falando sim. Então, entende? Então, até nesse sentido, é melhor a gente viver com alguém que a gente tem essa liberdade de dizer o nosso não e essa pessoa ela vai entender, ela vai compreender. E se ela não entender, será que não é ela que está sendo egoísta? Que chega, eu vou usar um termo aqui, me corrija. Chega a ser até abusivo. Sim, é tóxico. Não é? É tóxico, exatamente. Né? Eu tenho aqui a turma que está participando, a Irene falou o seguinte, eu tenho essa dificuldade. Estou aprendendo que o não, às vezes, é libertador. É libertador. Eu sempre digo isso. Não é? Dizer não é difícil? É. Mas quando a gente aprende a dizer esse não, nossa, é leveza, é paz. É libertador, com certeza. A gente tem aqui uma outra amiga nossa, Jussara, ela falou assim, digo não sempre que posso, não digo amém a tudo. Porém, ela tem uma amiga que não sabe dizer não, ela pode ajudar? Claro, com certeza. E assim, eu acredito que é muito importante a gente dizer que não é dizer sim para tudo e nem dizer não para tudo, é encontrar esse equilíbrio. E mostrar para essa pessoa, para as pessoas que a gente conhece que tem essa dificuldade, que é possível sim, a gente ser fiel às coisas, ter a nossa opinião, ser fiel às coisas que a gente tem por direito, que a gente tem por desejo, sem agredir o espaço do outro, sem invadir o espaço do outro. É um exercício muito bom para essa reta final. Eu brinquei no começo, né? Mas é um exercício muito bom para essa época, não é? Com certeza, já começar o ano aprendendo isso, né? Que a gente não precisa o tempo inteiro estar nessa preocupação de agradar o outro, até porque a gente não vai conseguir, Mônica. É um peso. Exatamente, pra gente, é por isso que é libertador, entende? Porque a gente pode fazer isso respeitando o espaço do outro, mas principalmente respeitando o que é nosso. E aí a gente se livra, né? A gente se sente caminha livre, leve. Deixa eu correr e caminha leve, né? Exatamente. A Nice também está aqui, olha, estou aprendendo a dizer não, um dia chego lá. E tem que comemorar essas pequenas conquistas de um não hoje, outro não amanhã. Claro, até porque você falou uma palavrinha que é essencial, Né? Mônica, é treino. A gente precisa treinar a nossa mente. Vai dizendo, e assim, de novo, só toma cuidado para não correr o risco de ir de um extremo ao outro. Né? Eu tenho dificuldade para dizer não, agora eu vou falar não para tudo e para todos. Não é assim. Não é assim, é esse equilíbrio mesmo. Claro que no momento de urgência, às vezes eu vou abrir mão de alguma coisa que eu não queria, né? que eu não podia, mas momentos de urgência nós sabemos identificar. E aí até nesse momento, só para fechar, é parar e pensar. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o sim ou eu quero dizer o não? Como se a gente parasse um pouco o tempo, né? Exatamente. Respirasse, é isso que eu quero. Porque às vezes na hora da decisão a gente se atropela também, né? Isso, é isso. É ter esse momento de assertividade. Eu sempre digo para a gente fechar, então, que o sim, ele permite, mas o não, ele protege. Adorei esse verbo. É o proteger, né? E eu estou aqui, olha, com a Maria Elza de Ituiutaba, que também compartilha que, né, as pessoas têm dificuldade de aceitar ou não, ela tem muita dificuldade, mas com esse recadinho aqui da Rosália Moreira, tenho certeza que todos nós vamos repensar, pensar e estabelecendo limites para a nossa proteção. Obrigada, Rosália, viu? Feliz ano novo para você também. Viu? Seja de luz. Seja de luz, de muita saúde, muita leveza e até o próximo ano, tá? Se Deus quiser. Muito bem. Deixa eu apresentar mais uma vez, né, a Rosália Moreira, que é a nossa psicóloga aqui falando sobre, né, a habilidade de dizer não.